Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Ontem, duas mulheres do universo político brasileiro ganharam amplo espaço na mídia, a primeira em um veículo estrangeiro e a segunda em todos os veículos nacionais. A nossa primeira protagonista de hoje é ninguém menos que a senhora Michele Bolsonaro, nossa primeira dama, que ganhou uma página inteira ontem no prestigioso jornal francês Le Figaro. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo para que vocês acompanhem e desde já me desculpo por não ter tido tempo para traduzir na íntegra. O Figaro qualifica Michele Bolsonaro como uma primeira-dama muito piedosa e muito influente. De um lado, temos o perfil de uma mulher que faz questão de exibir, de escancarar em público um profundo sentimento religioso, sempre acompanhado por uma voz muito doce e por maneiras suaves, além de uma suposta preocupação com a causa de deficientes físicos, de pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso de um lado do perfil. Do outro lado, temos uma mulher muito influente junto ao seu marido, presidente da República, e cujo histórico familiar não parece ser propriamente muito compatível com tamanha piedade. Nesse particular, o Figaro acentua a existência de uma avó de Michele, que teria sido presa por tráfico de entorpecentes. Acentua também a figura da mãe, que já se viu envolvida em um caso de fraude. E, por fim, a figura de um tio, um PM aposentado, um sargento PM aposentado, que, ao que tudo indica, seria bem relacionado com as milícias do Distrito Federal. E é claro, isso para não falar do episódio dos cheques que o Figaro fez questão de lembrar, os tais cheques depositados por Queiroz na conta da primeira-dama e que ontem foram um verdadeiro pomo de discórdia para Bolsonaro, desencadearam a fúria presidencial que comentei no vídeo de ontem. Então, esse foi o perfil traçado em relação à nossa primeira-dama. Um perfil um tanto ambíguo. De um lado, uma mulher piedosa, religiosa e caridosa para com os portadores de necessidades especiais, e do outro, uma mulher com um histórico familiar envolvido no mundo do crime e que possivelmente não tenha saído desse universo, como sinalizam os tais cheques. Essa foi a nossa primeira protagonista. A segunda é a senhora deputada Flor de Lis, deputada aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, e que viu o seu nome de um dia para o outro ser arrastado das páginas de política para as páginas policiais. De fato, essa senhora, que é tão piedosa quanto Michele, talvez um pouco mais, porque conseguiu galgar na sua igreja o posto de pastora, é pastora da igreja, da comunidade onde ela atua. Essa pastora se viu envolvida no mundo do crime, porque, segundo achados da nossa Polícia Civil, segundo evidências que parecem ser muito robustas e muito conclusivas, essa senhora teria sido a mandante do assassinato, do homicídio do próprio marido, igualmente pastor. Aliás, esse caso parece ser tão escabroso que, segundo a autoridade policial responsável,
aquela não seria mais uma família, seria quase que uma organização criminosa, nas palavras do delegado encarregado do caso, como li no jornal O Globo hoje. Essas duas figuras, tanto a de Michele quanto a de Flor de Lis, me remetem a uma determinada comédia clássica, a uma peça de teatro chamada Tartufo, escrita por Molière na França do século XVII, em pleno reinado de Luís XIV, o Rei Sol. Se vocês não tiverem lido, essa é uma leitura que eu recomendo veementemente, até talvez para entendermos um pouco do momento atual, do nosso momento. Essa peça, em uma brevíssima síntese, é uma sátira em torno da figura de um falso devoto, do Tartufo, que é alguém que, se fingindo de muito religioso, praticamente um santo, consegue se infiltrar na residência de um burguês muito endinheirado que cede abrigo, que cede acolhida àquele homem e se sente muito honrado por acolher aquele santo, entre aspas. Só que Tartufo tem um propósito muito claro, um objetivo bem específico, que é o de utilizar essa pseudo-religiosidade, esse dito sentimento religioso, para enganar o seu anfitrião, para ficar com a sua fortuna. De que forma? Casando com a filha do anfitrião e ainda por cima tomando por amante a esposa do anfitrião. Vejam vocês, condutas nada compatíveis com tamanha devoção, com tamanha piedade. Ocorre que Tartufo, na verdade, custou para a mulher a inimizade do Rei Sol. E por quê? Porque mexia com as entranhas da Igreja Católica, com aquele sentimento falso, com aquele sentimento hipócrita de religiosidade, que era um manto adotado por tantas pessoas da época para conseguirem fins escusos, exatamente como Tartufo. E além da inimizade do rei, essa peça também valeu para Molière uma legião de inimigos que começaram a acusar Molière de ser ele mesmo o próprio Tartufo, um grande hipócrita que estaria lançando mão de uma figura, de um arquétipo de santo, de pessoa muito religiosa, muito piedosa, para tentar impor à sociedade o seu próprio estilo de vida, que era um estilo de vida considerado bastante libertino para a época. E dessa forma se iniciou uma das polêmicas que acredito que sejam mais interessantes de toda a história do teatro, que é a dita polêmica de Tartufo. É o desafio em torno dessa figura de Tartufo, porque aí Molière convoca esses seus inimigos a se baterem no mesmo terreno que ele, que é o terreno da hipocrisia. Em outras palavras, acusações recíprocas de hipocrisia. De um lado, Molière acusando os falsos devotos de hipocrisia e do outro lado, seus inimigos acusando Molière de ser ele mesmo um hipócrita. E aí começaram vários embates que, como já disse aqui, custaram a Molière a amizade, os favores do Rei Sol, mas certamente muito contribuíram para dar a Molière um justo espaço nas letras, nas artes da França, nas artes em geral, como grande gênio que foi, como grande conhecedor da alma humana. Saindo um pouco de Molière, mas sempre inspirados aqui nessa peça, no Tartufo, indago a vocês: quem são os nossos Tartufos? Quem são os Tartufos
da nossa era contemporânea? Quem são os nossos grandes hipócritas? Quem são os falsos devotos, entre aspas, de hoje? Por favor, opinem. Gostaria muito de ouvir os comentários. Deixem aqui no espaço para comentários. Por que exatamente eu fiz essa pergunta? Porque talvez na era contemporânea esse termo tartufo, para significar hipócrita, para significar mentiroso, talvez ele já tenha extrapolado e muito a simples esfera da religiosidade, ou melhor, do pseudo-sentimento religioso para a obtenção de fins ilícitos. E acredito até que se Molière nos desse a honra de viver entre nós, na nossa era contemporânea, talvez até ele tivesse que reescrever o livro agora com mais de um tipo de tartufo, com mais de um arquétipo de tartufo. Por quê? Porque acredito que na nossa sociedade contemporânea, os nossos contemporâneos tenham cristalizado a tal ponto certos valores, além do sentimento religioso, que já era bastante cristalizado na época de Molière, ainda é cristalizado entre nós, como vimos em relação a esses dois exemplos de Michele Bolsonaro e de Flor de Lis. Mas além desse sentimento religioso, acho que a sociedade contemporânea escolheu outras bandeiras que podem ser utilizadas por ela como, digamos, um ferramental ideológico para justificar uma incompatibilidade entre discurso e ação. Vou tentar exemplificar aqui para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Vamos falar de um tópico muito em voga entre nós, no Brasil e no mundo, mas vamos nos restringir ao Brasil. Justiça social. Uma expressão que, de tão ampla, já perdeu todo e qualquer significado definido. Pois é, apesar disso, há pessoas, sabemos disso, que conseguem muito prestígio tanto na nossa sociedade civil quanto no universo político, se dizendo defensoras dessa tal justiça social, seja isso lá o que for. Só que, na realidade, muitas dessas pessoas, talvez a maioria esmagadora dessas pessoas que preguem a tal justiça social, que preguem um igualitarismo, uma igualdade material, que vociferem contra o próprio direito da propriedade, sejam as primeiras a contrariar o seu discurso. Por quê? Porque, em geral, acumulam fortunas, têm vários bens em sua propriedade e, dessa forma, levam uma vida totalmente incompatível com a retórica que tanto pregam. E agora vou contar um caso concreto a vocês, obviamente sem nomear as figuras, mas que é um caso verídico. Podem acreditar, um caso que muito bem espelha essa hipocrisia, esse jeito tartufo de ser em relação a essa questão específica de justiça social. Sei de fonte segura que há 2 desembargadores entre nós que dividem, entre aspas, os serviços de uma determinada empregada doméstica. Exatamente para quê? Para burlarem as exigências trabalhistas, os encargos trabalhistas, isso mesmo. E esses desembargadores são simplesmente desembargadores do TRT, da segunda instância da Justiça do Trabalho. Em outras palavras, pessoas que no espaço público tanto defendem o chamado igualitarismo, a justiça social, a CLT, a PEC das domésticas, no
espaço privado atuam de forma diametralmente oposta, exatamente como já fazia Tartufo lá no século XVII. E dessa forma pergunto a vocês: será que estamos nos encaminhando para nos tornarmos uma sociedade de tartufos? Será que o filósofo Luiz Felipe Pondé tem mesmo razão quando suspeita, quando hipotetiza que possamos mesmo estar nos tornando uma sociedade de mentirosos? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.